Aí... Gente! Tá bom. Aí eu vou falar, eu vou falar, a gente tá falando pra vocês que vocês verem. Aí todo mundo pode falar, assim, assim. Tá de noite, os caras. Porque não pode errar depois. Senão o áudio vai ficar. Porque sabe que era pra gente conduzir. Aí depois, quando ela começar a falar, eu venho pra perto. Aí fica assim, olha só, vai ficar parecendo 5 minutos conversando lá. Não, aí não faz. Vem cá pra você ver, só pra ter uma noção. Dá pra ver também. Se eu ficar mais ou menos aqui, faz essa, é só assim. Se eu ficar aqui, vem cá. Você podia gravar. Só pra começar. Aí eu consigo pegar Aqui. Deixa eu te falar um negócio. Aqui tá gravando ou não? Tá gravando. Aqui tá gravando. Aí você vai apertar aqui. Tá gravando? Seu Meu pai. nome é Valdeci. Pera aí. Aí vocês evitam de fazer. Aí você começa com o Valdeci. Só mais carnaval. Depois que eu falar, eles vão falar perseverança. Aí você vem Valdeci. Assim que falar perseverança, você vai falar pra perto. Eu vou usar mais de vez. Vamos fazer o seguinte, vou gravar com vocês. É o L. Peraí. Você tá gravando o teu? Me dá um carro. Débora. Ô, Sai. Me dá um cabo. Ô, Sai. O cabo. Rafael, sou da antiga, Meu nome é Rafael, minha mãe não me deu código. Esse irmão? Entrevista, olha, irmão. Fala dela. Pastor, tem mais? Não vai tomar nenhum não, meu velho. Mãe, tô na Blue. Deixa eu ligar aí. Não é mamãe. Assim, deixa eu fazer um protesto aqui. Você me entrevistou, não tive tempo para respirar, né? Agora eles estão aqui. É porque eles são do caverna. Os bastidores a gente ficava lá fora mesmo. Aí quase todos que tocaram hoje é aqui dentro. Desse modelo aqui desse. Você veio recepção de pessoas, né, sabe? Garçom, traz um chocolate aí. É, tá bom. Aí, tipo assim, isso aqui é o pessoal área VIP. Se você Beleza? quiser pegar a Tem assim um cenário, né? Um negócio de fundo. Eu consegui mostrar a sua autorização para ela aqui. Então, chefe. Segurança! Não, senhor. Moça, vem cá, por favor, um minutinho de Ah. atenção sua. Deixa eu ver, enfim. Esse cara daqui? Não, mas eu entendi a visão. Essa daqui é a banda local. Na verdade, aqui tem mais de uma banda, né? Aí essa está sendo entrevistada hoje porque essa é cantora. Eu posso falar. Tem muito. Quando você quiser, tá? Acho que não vai conseguir ir pra frente, não. É. Nosso baixista Não, mas foi ele embora, foi mas baixista não tem continuidade. Ah, gente, Mas eu acho que só vocês vão ter que chegar pra cá. Chega mais. O baixista só toca e obedece. Então o baixista não tem combinado. Então por isso a gente exclui desse Porque vamos tomar ele também, tá vendo? Centralizar. Não, vai ficar melhor. Fica perto da... baixista não é nem um ser humano. Ai, peraí, agora não dá pra ficar aqui. Podemos ir pra trás de vez? Vai, vai lá. A gente tem também uma mão que vai estar. Mas se quiser, tá? Deixa eu passar o nariz. Você andando. Peraí. Vou fazer essa entrevista. Vamos lá, 3, 2. Agora é isso. Começar. Você Nossa, não eu fiquei muito entendeu? limitada agora. Deixa. Não, mas eu levanto mais. Vai. É isso aí, galera. Mais uma TV Caverna.
guitarrista base. O baixista. Eu quero perguntar para vocês vocês têm 5 anos de formação, é isso? 5 anos de formação. E nesses 5 anos vocês passaram por praticamente todas as vertentes do rock. Como que foi o consenso de chegar para tocar metalcore? Em questão do metalcore, a gente começou quando entrou eu na banda e o Pedro na banda também. O pessoal na época que era formação sozinho, tinha uma banda, chegou também a baterista, que era o Lucas. Diversas formações que a gente já teve, sempre foi o forte, sempre foi hardcore. Sempre levaram a pegar no hardcore. E confusão, né? De punk rock também, um pouquinho de trash. E com o tempo a gente descobriu as mesmas músicas, né? Com a entrada do Pedro também. Na minha entrada, depois entrou o Eric do baixo também, com guitarra. Começou a ter 2 guitarras na banda, né? Então a gente viu que dava para criar solos, vários riffs em conjunto. E na vertente do metalcore é o essencial, né? O metalcore com 2 guitarras. E dá para falar para o Pedro aí que está apresentando essas alterações. Basicamente, quando eu cheguei na banda, eles aí tocavam hardcore, eles pediram, faz as músicas mais metalcore, então eu comecei a modificar, dar umas ideias, nas bandas de metalcore, na relação de Day, Bora Bass, Samurai, e foi desencadeando, e também, como eles todos não falou, Flash Metal, ainda tem a pegada de hardcore presente, então a gente procura simular todos esses estilos. A banda Perseverance começou a ter uma visibilidade maior depois que eles tocaram no evento Pentecostal na cidade de Matias Barbosa. Conta pra gente como é que foi a experiência para vocês? Ele bombou na internet. Esse evento foi muito engraçado, né? Um momento quando a gente chegou lá, o Valdeci, ele olhou pra gente e falou assim: não, a gente não vai tocar as nossas músicas não, vamos tocar as músicas do poder dele, porque lá só tem o pessoal pentecostal. Aí eu falei, não, foi chamado, não era isso aí não, foi chamado da banda Perseverance. A gente tinha as nossas músicas, a gente foi chamado para cumprir. E a gente foi tudo, aparentemente no local, ninguém gostou sozinho da música, o pessoal ficou assustado. A única pessoa, vocês podem conferir no vídeo, a única pessoa que estava batendo cabeça no vídeo veio justo de fora para gente. Foi a Maria. Isso. Aí, com o tempo, né, isso pode ter ocorrido até um desânimo na época pra gente. A gente saiu de fora para outra cidade pra tocar e chegou lá, só a pessoa que a gente ligou, tava batendo cabeça, tava curtindo o evento. Mas aí eu tive a ideia de publicar um vídeo no YouTube, né? E publicando o vídeo no YouTube, o pessoal começou a ver, caraca, muitas bandas do Brasil inteiro já passaram pela mesma situação e acharam muito engraçado, muito legal a gente tá assim tocando outra igreja sem ser underground, porque assim como a gente posta lá no nosso fanpage oficial, né? A gente sempre fala, um lugar mais underground, um lugar mais tradicional, é só chamar que a gente vai. Mais que Foi uma experiência muito bacana mesmo. Vocês só tocam músicas próprias, né? Como é que é o processo de composição? Quem faz a letra, quem faz a música? Varia, geralmente tanto eu faço, quando a Bela já fez, o Eric também ajuda. O Eric, diga-se de passagem, é baixista da banda, O Eric não está não está aí, com problemas pessoais. Ele não morreu, tá ali. Mas é que Quais são os temas que vocês costumam abordar nas letras de vocês? a gente fala sobre guerra espiritual, principalmente guerra espiritual. Fala sobre corrupção no meio cristão e no secular também. E a gente fala também sobre adoração e não somente a Deus. Tem mais algum tema? basicamente as letras são, obviamente, todas baseadas na Bíblia. Então, quando eu faço, sempre procuro um embasamento, seja música realmente para edificar, não só um mero entretenimento. Uma coisa que a gente vive também, a gente bota isso exatamente nas principais músicas, uma coisa que a gente já passou no meio cristão ou no mundo, que a gente quer que as pessoas não passem ou que sigam o dia a dia. Isso é nas músicas. O nome da banda significa perseverança. Eu acho que essa Valdeci vai saber explicar melhor, porque ele é o único membro que está desde a fundação, né? E o que levou vocês a escolher este nome? Porque é um nome, né,
questão aí do nome, né? Eu lembro que, eu não sei, foi o Simon que deu essa ideia? Na época? o Lucas. Ou foi o Lucas, foi o Simon ou o Lucas que fundou o nome da banda. E ele tem sido a principal fonte para a gente criar nossas letras, nossas músicas. E quando a gente ministra, a pessoa chama a banda Perseverança, já sabe que é uma banda que persevera, uma banda que tem o objetivo, né, de trazer ao público cristão um incentivo a nunca desistir, sempre lutar pelos seus sonhos, seguir o seu chamado, por mais que difícil que seja. Bacana. Graças ao trabalho de vocês de divulgação, muitas bandas, vocês já são uma das bandas mais conhecidas da cena atual cristã. Inclusive, eu já vi muita gente comentando sobre vocês em alguns grupos no Facebook. Esse reconhecimento para vocês hoje, ele vale alguma coisa? Tá valendo a pena estar nesse estado? É questão do reconhecimento, né? Lembra que a gente sempre quer toda hora, toda glória para Deus, mas a gente sonha também com o futuro profissional, viver somente da música mesmo, assim, exclusivamente para Deus. E tem sido muito bacana aí a força que o pessoal tem dado na internet, divulgando nosso vídeo aí do YouTube, só o vídeo sem filmado. Já está com mais de 5.000 visualizações, então assim que a gente lançar o clipe a gente já sabe que vai ter um público esperando. E é muito interessante também que ajuda a divulgar não só a banda, mas também o Caverna do Rock, que a maioria dos eventos que a gente tem, a gente faz aqui no Caverna. É muito interessante também, pessoas que também não têm nenhum convívio com o meio cristão, pessoas do meio secular, que também escutam a banda, estão sempre procurando saber. A gente espera que também esteja sendo luz no meio dessas pessoas, sem encontrar algo. Com certeza, para isso que vocês estão na estrada, né? Para levar o nome de Jesus para fora. Eu queria saber qual a música preferida de cada um de vocês, da própria banda. A minha música preferida é Perseverança. Essa é uma escolha uma página difícil mesmo. Mas das que a gente toca atualmente, eu creio que é a Perseverança também. Perseverança, você, Rafael? Eu prefiro a Guerreiros, porque pelo meu estilo